somos nós, Briana Nasky, Capi, Isabel Brandão. Juntas, exorcizando os demônios do preconceito, somos as Garotas! Ai, Briana, tá preparada pra essa sessão de descarrego que vai ser esse episódio? Sempre, né, meu amor? Salmo 90, né, que chama, já tá aqui debaixo do braço. Ai. Vamos começar a orar, quebrando toda maldição, todo inimigo. Pois hoje o tema, a gente vai tentar aqui fazer um exorcismo do preconceito conservador sobre a visão da existência LGBTQIA+. Porque a gente teve muitos, né, assuntos, ressentimentos envolvendo isso, sobre a demonização da nossa comunidade, das nossas vidas, do nosso amor, da nossa forma de sentir prazer. Então acho que mais do que nunca é bom a gente poder discutir sobre esse tema e a gente conseguir destrinchar esse pensamento em como isso é danoso para nossa comunidade, para a sociedade no sentido geral, e como a gente pode oferecer soluções para isso também no final. Mas antes de começar esse papo, eu gostaria de lembrar de todos que nós somos @garotrans em nossas redes sociais e individualmente somos @BrianaNasky, @ApenasCup e @IsabelBrandão_. Perfeito. E sobre esse tema, eu acho que é importante, talvez, tentar entender qual que é a lógica dessas pessoas conservadoras, que principalmente são pessoas religiosas. Eu não digo todas, e eu acho que se você é religioso e tá ouvindo a gente, eu não acho que você deveria levar isso pro seu íntimo como um julgamento que a gente tá fazendo de você. É uma questão de pessoas religiosas que se metem na política, que muitas vezes querem nos utilizar como palanque pra influenciar, digamos, né? Influenciar pessoas, avançar na política. Eu diria que use o bom senso, porque é óbvio que se você não é um preconceito caçamba de lixo, não se trate e se sinta mal quando a gente é falando de preconceituosos que usam a religião como respaldo, exatamente, né? Pelo amor de Deus. Mas a coisa que é realmente, infelizmente, tem que reconhecer as problemáticas que existem dentro do grupo que a gente tá inserido, Sim, né? com Sendo certeza. este o grupo de determinada religião, vai existir pessoas que vão representar isso de uma forma ruim ou vão ter coisas ruins para se falar sobre. Então, há de se reconhecer para aí sim poder combater toda essa problemática. Com toda certeza. Pra contextualizar melhor sobre de onde veio a nossa inspiração para conversar sobre isso, recentemente no estado de São Paulo foi proposto um projeto de lei, a lei número 504, que é uma lei muito problemática mesmo, no qual tenta impedir a população LGBT, no sentido geral, de estar em produções publicitárias. E o pior de tudo é o motivo disso. Lê pra gente qual que é a justificativa. Traria um real desconforto emocional a inúmeras famílias, além de estabelecer prática não adequada a crianças que ainda sequer possuem, em razão da questão de aprimoramento da leitura de 5 a 10 anos, capacidade de discernimento de tais questões. Eu acho que por essa fala a gente consegue pegar sessões delas Sim. e discutir sobre isso. Acho que a gente pode pegar o primeiro trecho. Trariam real desconforto emocional a inúmeras Vamos pensar, o que é esse desconforto emocional? Não, rapidinho, vamos imaginar primeiro a pauta, né? Que é o quê? Pessoas LGBTs em publicidades. Vamos lá, tem uma publicidade de manteiga, né? Que é aquela famosa que o pessoal fala que tem a família comercial de manteiga, que é aquela família perfeita. Vamos imaginar que tá retratando... Sim, Doriana. Vamos imaginar que tá retratando um casal de 2 homens. Aí a família tá na casa assistindo TV. Qual é o desconforto emocional? É o desconforto do quê? Não entendi. De ver gente feliz? Essas pessoas se sentem desconfortáveis em ver o amor alheio entre as pessoas, em ver que pessoas LGBTs também podem adotar crianças e salvar elas da marginalização. Então, eu acho que é isso que elas têm medo, né? Elas preferem a gente tá escondida, a gente tá marginalizada e não ajudando, fazendo parte da sociedade, enquanto que também famílias, né? Eu acho que é importante frisar não só, assim, situações hipotéticas,
de propagandas que tem pessoas LGBTs, mas, tipo, recentemente a gente teve, na propaganda do Dia dos Pais, a gente teve ano passado o filho da Gretchen. Tami Miranda? O Tami Miranda. Não, eu acho que foi numa propaganda do Boticário, que geralmente todos os anos tem pessoas LGBTs na propaganda. E isso sempre acaba incomodando as pessoas. As pessoas sempre se incomodam. E, tipo, ano passado foi mais absurdo ainda, porque enquanto que existem, tipo, milhares de pessoas morrendo de Covid, o que os conservadores estão se preocupando é: nossa, os gays vão matar a gente com esses comercial LGBT aí. Nossa, querem acabar, matar as nossas famílias. Eu amo a ideia da destruição de família, né? Porque, tipo assim, uma pessoa completamente fazendo absolutamente nada em relação à sua família, de alguma forma tá destruindo a sua família. Não, mas agora eu vou trazer um outro ponto. Porque se eu tentar praticar uma empatia de tentar pensar pelo ponto de raciocínio dessas pessoas, elas usam um livro extremamente arcaico que configura um homem e uma mulher como a única família viável e vê literalmente a homossexualidade, a transgeneridade, as pessoas que são lésbicas, enfim, como um erro de prática de sodomia e as loucuras que eles tanto trazem. Então, na visão dessas pessoas, a comunidade LGBT, ela representa o mal na Terra. Ela representa a perversidade, ela representa a tentação de Satanás, que quer sensualizar, que quer trazer tudo isso. Então eu até entendo a questão deles pararem e falarem: meu Deus! Ai, meu Deus do céu! É o fim dos tempos. Comem o cu um do outro, que loucura, entende? Até entendo, mas a questão é: você não pode querer usar a sua religião, que é algo completamente subjetivo, para definir uma realidade pro coletivo. Mas ainda tem, eu acho que ainda tem algo para além disso, né? Em relação a como as pessoas fazem a leitura deste livro de forma extremamente seletiva. Porque com certeza tem essas partes falando sobre o pecado, da sodomia, de amor entre pessoas do mesmo sexo e etc. Mas existem diversos outros pecados que são completamente relativizados e normatizados hoje em dia. E tipo, se a gente for ler a Bíblia, tem cada absurdo, né? Tem cada absurdo em relação ao que é pecado, o que não é pecado e não sei o que lá. Mas as pessoas, por que elas selecionam isso? Não pode comer frutos do mar, vai pro inferno. Vai pro inferno. E lembrando que eu que cresci evangélica, eu aprendi que não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado no mesmo nível, gente. Então, Mas aí é um engraçado que eu já vi umas palestras de uns pastores dizendo assim que é tipo, que era o tempo, entendeu? As coisas mudaram, as coisas foram... Só não mudou o preconceito deles com as gays. Não mudou, sabe, o machismo. Eu vi esses dias atrás uma palestra de um pastor dizendo assim: pra que uma mulher vai estudar? Vai falar 3 línguas? Quem que vai cuidar da casa? Quem vai cuidar dos filhos? Entende? Então, tem esses pontos que são, acho que, muito, assim, cruciais para manter o sistema de poder deles. Porque o sistema de poder desses religiosos coloca o homem acima, a mulher como suporte. E é isso, entende? É essa a estrutura de poder. A partir do momento que eles reconhecem outras configurações de famílias, esse sistema de poder que eles tratam como algo divino, algo dado pelo Todo-Poderoso, quebrado. Perde. Então eu acredito que eles lutam tão viamente pra isso, pra tentar fazer o reforço do poder, no qual eles usam como ferramenta de manipulação de massas. Exatamente. Entende? No final das contas, é usar a religião pra manutenção de um poder em que eles se beneficiam. Exato. Eu acho que não é nem o poder da religião que eles tentam fazer a manutenção. Acho que é o poder também do patriarcado, desse sistema
onde um tipo muito específico de homens se beneficiam. Então vai ser o homem cis, machão, que é o pai de família, que tem liberdade pra fazer tudo, que a gente sabe que eles fazem muita besteira, mas, tipo, mantendo as aparências, tá tudo ótimo, entendeu? Então, tipo, eles querem manter o sistema onde esses homens vão sempre estar no topo e todo o resto da sociedade vai ser organizado pra servir eles. E quando eu tô falando isso, as pessoas vão falar assim: ahá, então vocês querem realmente destruir a família? Não, eu não acho que é uma questão de destruir a família. Eu acho que família é uma instituição muito boa pra trazer filhos, é uma coisa assim, muito. Boa pra trazer filhos. Trazer filhos, o que eu digo. Eu quero destruir a família mesmo. Por mim. Se for pra ter família e ter filhos, eu não tenho família, então. Não, eu tô falando boa pra como que se diz em português? Ai, como se diz em português? Erguer filhos. Não, fazer criar filhos. Eu acho que, tipo, família é muito bom pra gente ter um suporte emocional no momento que a gente pode necessitar. Pelo menos eu acho que essa ideia da idealização de uma família seja isso. Ter esses laços firmes que vão durar independente do momento. Não, mas eu não Só tava. que Eu não tô. Quando eu falei família, eu não tô querendo falar de, tipo. Ficou confuso. Ficou confuso e, tipo, Ficou eu bem quero confuso. me retratar. Eu acho que, assim, família, ela tem que ser entendida como qualquer tipo de estrutura onde pessoas que se amam, elas querem realmente construir alguma coisa, uma vida juntas. Então, eu acho que família é um lugar muito bom pra se criar filhos, pra se criar laços, pra se criar amor. Só que quando a gente tenta limitar o que é família pra só um tipo de família… Por exemplo, tem muita gente que acha que duas mulheres não podem ser uma família. Uma mãe solo não pode conceber uma família. Ou que são tipos de família Incompletas. incompletas. Eles têm essa ideia de que a gente quer destruir a família, mas não é questão de destruir a família, é questão de tentar incluir todos os tipos de família enquanto família, porque a gente sabe que, principalmente num país como o Brasil, famílias são muito múltiplas. Existe São todo extremamente tipo de família. múltiplas. E não é só sobre pessoas LGBTs, não é? Por exemplo, a gente existem famílias em configuração de mosaico, famílias em que é extremamente frequente para que pais abandonem suas famílias e se crie apenas com a mãe, apenas com o pai, ou você seja criado pelos seus avós. Então, tipo, existe realmente diversas configurações de famílias. Famílias com pessoas LGBT são apenas uma dessas que são demonizadas também. E é muito louco, porque eu sinto isso muito como resquícios da Inquisição, sabe? Sim. Porque quando a gente teve a Revolução Cristã, a implementação da Igreja Católica enquanto um sistema político, de organização social, de organização monetária, eles fizeram essa caça a toda e qualquer coisa que não desse respaldo a esse novo sistema de poder que estava sendo implementado, exatamente para acabar com a influência das pessoas que tinham configurações diferentes de vida, que se sentiam de formas diferentes. Então, todas as outras variantes de religiosidade ou foram aniquiladas ou foram mortos. Mulheres solteiras, mulheres independentes, mulheres inteligentes, pessoas com pensamento científico e tantas outras coisas. Então, eu sinto muito que essas ações de política públicas que olham para a vida LGBT, para a configuração LGBT como algo sórdido, que não deve existir, é quase uma forma de tentar fazer um resgate dessa ação política para permanecer essa estrutura que eles acreditam que seja verdadeira, né? E eu acho que o seu comentário agora até ajuda a gente a levar para essa outra parte dessa PL, que a gente tava falando primeiro do traria um real desconforto emocional em inúmeras famílias. Aí eles adicionam, além de estabelecer prática não adequada a crianças
Que tipo de prática? Então a gente é uma prática não adequada. É, bom. Nossa, bem pontuado. E além disso, quando eles falam assim, inúmeras famílias, de que tipo de famílias eles estão falando? Será que são esses tipos de famílias múltiplas que a gente estava falando antes? Quando os portugueses chegaram no Brasil, categorizaram os índios, etc, etc, a gente tem que entender que a estrutura das famílias dos povos indígenas não era a mesma dos europeus. Existiam muitas tribos que não tinham a mesma lógica da monogamia, da mulher que serviu o homem. Muitas vezes as crianças eram criadas pela tribo inteira, pelo Maoki inteira, pela humanidade inteira de várias pessoas. Então a gente tem que não só pensar no tipo de famílias tanto LGBTs, mas também tipos de famílias de outros tipos de culturas também, que existem dentro do Brasil. E eu acho que é exatamente isso que peca, porque eles olham apenas para a sua visão totalmente subjetiva, que é deles, a visão cristã, como algo da única verdade universal, entende? Todo mundo tem que ser cristão e ter essa visão de configuração do mundo. Ou então você tá errado. Eu tinha visto até um cara do governo aí falando que os evangélicos representam 30% da população, então tem que legislar para eles. Mas como que pode, entende? Criar uma legislação tão específica que de uma cultura subjetiva, assim, subjetiva porque é quem acredita naquilo que vai fazer sentido. Não é algo intrínseco à vida, como, por exemplo, eu tô viva, você tá vivo, eu tenho o direito de amar, você tem o direito de amar, mas você não tem o direito de dizer pra mim que a forma como eu amo é errada. Que é uma prática não adequada. Essa é a parte que mais, assim, pegou, porque é literalmente criminalizar a existência LGBTQIA+. É dizer que nós somos o erro. Um erro que não deve ser visto por crianças. E eu acho engraçado eles usar a imagem da criança, porque socialmente a gente entende o ser criança como ser mais puro, como ser mais inocente. É por isso que crianças são usadas muito em histórias de filme de terror, porque é emblemático a empatia que traz uma criança estando sofrendo. É emblemático e assustador ver um ser criança ser aterrorizado por um demônio. Como que pode um ser tão inocente, que não fez mal a ninguém, sofrer com isso? E é meio que recriar essa imagem onde a criança é a vítima e nós somos os demônios desse filme de terror, né? Dentro da vida. Então, tipo, a mera presença de pessoas LGBTs dentro de um contexto que seja cotidiano é uma prática que influencia crianças a divergirem daquilo que eles julgam como certo, né? Pegando de novo o que o Cup falou, da questão de prática não adequada, que tipo de prática eles estão falando aqui? E eu acho que é engraçado. Eu pensei nisso também. Existir, eu acho. A gente sabe muito bem de que tipo de prática eles estão falando, mas eles deixam muito bem subentendido pra não soarem preconceituosos ou quererem, assim, tipo… Já erraram, gente. Seria mais aceitável do que falar diretamente. Nós não queremos que vocês, os monstros LGBTs, enfim, na cabeça das crianças, a depravação que vocês fazem. Porque a gente não tá falando de, por exemplo, sei lá, sexo entre duas pessoas do mesmo sexo. A gente não vai colocar isso numa propaganda. A gente não vai colocar, sei lá, uma pessoa trans pelada sambando na propaganda. Vocês podiam, se tiver a Globeleza. A Globeleza, né? É incrível como quando é uma mulher cis sambando pelada, ela pode, né? Aí toda criança pode ver. E eu acho que isso aí pega que é o ponto. Quando é um amor hétero, quando é uma pessoa cisgênera, quando é dentro dos padrões, ainda completamente aceitável, né? Mas, tipo, é uma assimetria completamente sem sentido. É sobre isso, sabe? Eles não querem que seja normalizado a expressão de afeto
e amor entre pessoas LGBTQI. Eles querem poder estruturar o LGBT como o errado, o nojento e o estranho, para que depois, quando essa criança estiver adulta, ela reproduza o que ela aprendeu em casa. Ela aprendeu a odiar, ela aprendeu a ter nojo. Isso me lembra uma coisa muito específica que eu vivi na minha vida com meu sobrinho. Eu tinha um sobrinho que eu tenho ainda, né? Ele tá vivo, graças a Deus, né? tá ótimo. Fiquei preocupada já. Mas ele era super novinho e eu lembro uma vez que ele chegou na própria conclusão falando que a tia Bri, ela tinha um cérebro. Olha como que ele chegou com conclusão. Ele falou que eu tinha um cérebro onde era metade homem e metade mulher. E que tava tudo bem. Que era o meu jeito, que ele me amava, assim. Passaram-se 2 anos desde que ele me falou isso. E quando ele me viu maquiada pra fazer uma live, ele começou a apontar pro meu batom, começou a rir e falar que eu tava feio. No masculino. E eu perguntei pra ele, eu falei, por que você tá falando isso? E ele não sabia responder. Mas qual que é o problema de usar batom? Ele não sabia responder. Uhum. Por que eu tô feia? Ele não sabia responder e começou a chorar. Quantos anos ele tem? Quando ele fez essa fala, ele tinha uns 6 ou 7 anos. É. Então, assim, dá pra perceber que o preconceito e o ódio é algo que é ensinado dentro de casa. Começa com essa questão de xingar de feio, começa com essa questão de achar engraçado, de achar que é motivo de piada. E essa reprodução de preconceito cresce e enraiza dentro da pessoa, no qual ela acha que é o padrão reproduzir esse tipo de comportamento de rir, de humilhar, de ridicularizar a existência do outro que não é a mesma dela. As propagandas LGBTQI no sentido geral, eles trazem a normalização do que ia ser entendido como diferente, que não era pra ser visto como diferente. Era pra ver como uma outra forma de existir. Uma outra forma de amar, um outro tipo de família que é tranquilo, entende? Tem gente que tem cabelo curto, tem gente que tem cabelo grande, tem gente que gosta de vestir, tem gente que não gosta, tem gente que tem uma família com um pai, uma mãe, só de mamãe, com 2 pais, com 2 mães. E não era pra ter esse choque, essa estranheza. E eu acho que essa sua história é bem emblemática, porque dá pra se ver que o preconceito, ele é construído, e muitas vezes ele é construído de uma forma que você nem sabe de como é que ele se constrói, você só tem o resultado, sabe? Não tem a justificativa real daquilo. Ele aprendeu que deve se considerar feio aquilo, sabe? É feio. E que deve rir, e que é motivo de chacota. Mas o que leva a isso, o motivo e o contexto em geral, não se é aprendido. E aí isso a gente leva para pessoas que, em suas vidas adultas, reproduzem preconceitos e discriminações mais diversas possíveis e não conseguem nem reconhecer que aquilo é preconceito, que aquilo é discriminação, e acham isso de forma completamente natural, sabe? E justificável, né? E aí que a gente volta em questões de, por exemplo, essas mesmas pessoas, elas querem impor valores cristãos no direito, nas leis do Estado nosso, que é laico. Essa é a maior piada, né? Mas, ao mesmo tempo, valores cristãos, como não julgar o próximo, como aceitar o próximo, aí não. Tipo, aí não faz parte. Aí é outra interpretação da Bíblia. Honestamente, eu vi a Briana rindo aí, mas é uma grande coisa que se é construída o Brasil laico, né? Porque ele é apenas laico no papel, né? Porque do papel levado pra prática, não é feito. Eu nunca consegui uma justificativa porque que diversos locais públicos, sabe? Prefeituras, não sei o que lá, tem cruz lá dentro. Não tem nenhum motivo. Alguma. Se o Estado é laico, se o Estado não visa privilegiar uma religião específica, por que tem uma constante uso do cristianismo dentro das falas e dentro dos meios de públicos mesmo, oficiais, que representam o Brasil enquanto um país? Não existe justificativa. Mas isso é completamente normalizado. Imagina se alguém fosse utilizar no mesmo nível os símbolos de outras religiões, como a Umbanda, o Candomblé. As pessoas ficariam assim, nossa, não pode. Aterrorizadas, isso aqui, preconceituosas. Isso aqui nunca. Intolerância
religiosa é algo... E acho engraçado que a intolerância religiosa só é usado quando pauta, quando é pra algum cristão querer dizer que tá sendo oprimido. Entende? É só sobre isso. O pessoal só escolhe aquilo que vai fazer bem pra elas. E é interessante pensar sobre o porquê que eles fazem essa seleção, que é basicamente quando as pessoas chegam e falam eu não acredito em privilégio, como se a militância, né, que se cria-se essa entidade a militância, os militantes, quando falam em privilégio, estão falando em abobrinha. Mas quando eles fazem seleção, eles fazem uma seleção muito boa, sabe? Daquilo que realmente vão manter certos padrões no poder, né? Certos estereótipos no poder. Então, tipo, a privilégio não existe, mas eles fazem essa seleção muito bem. Tipo, dar casamento igualitário pras pessoas, tipo, não é questão absurdo. de privilégio, é uma questão de natureza, né? Porque o homem e a mulher, eles se casavam na natureza. O Tarzan e a Jane se casavam, assim, tipo, foi uma inversão. O casamento foi uma invenção da natureza, né? Assim como... Você tenta falar Adão e Eva? Não foi o Tarzan e a Jane, foi a Adão e Eva. É isso. É que as duas histórias andavam com folhinha nas partes íntimas, aí eu me confundi. É a mesma coisa. Os dois têm tanguinha, as duas histórias têm tanguinha. Ai. É porque vocês não entendem. A deusa que a gente acredita aqui é a deusa Brianna Nasky. A força do peitão. Meus peitão bateu na matéria e criou um universo. A trindade. A Brianna, peito esquerdo, peito direito. Eu amo, gente. Mas, ó, uma questão de amarrar esse nosso tópico. Eu acredito que a única forma que a gente pode trabalhar num futuro onde a gente vai encontrar menos desse tipo de recepção é entender que você tem o direito de acreditar no Deus que quiser, na configuração ideológica que faz sentido para sua existência, que vai redigir a sua existência. O que você não pode fazer é achar que você tem o direito de cercear a existência de outras pessoas, da liberdade de ser um indivíduo único, de amar, de configurar quem eles quiserem enquanto família, de ser livre. Você não tem esse direito. E aí vai falar, mas você tá oprimindo o meu direito. Você não tem o direito de exercer o ódio, cabeção. Tu não tem o direito de fazer isso. Brianna, justamente, é isso que tá acontecendo. Eu quero rebater isso com você, porque justamente as gay branquelas, elas querem ficar oprimindo as pessoas a verem elas se beijar. É isso que os evangélicos estão reclamando. Ai, eu adoro ver um gay se beijando, fico morrendo de inveja. Ai, gente do céu. Viva a sua vida conforme você acha que deve ser. Mas eu acho que todo mundo deva viver a vida deles conforme dentro você dos vive a moldes sua. daquilo que você acredita. Porque vai ter gente que acredita dentro dos moldes do cristianismo, mas vai ter gente que acredita em Tarzan e Jane, vai ter gente que acredita nos peitos da Brianna. Harry Potter, Senhor dos Anéis, entendeu? Pela divindade Brianna Nasky, sobre os peitão de linhaça da Isabel Brandão. Veganos, entendeu? Tem meus todo peitos. mundo tem liberdade. Que, assim, de uma certa forma, a gente tem que entender que pra muita gente que cresce numa sociedade que os valores dela são os valores hegemônicos, que, tipo, são considerados como o certo, o que acontece no nosso país, tipo, é muito difícil você imaginar pessoas que vão contra esses valores, que vão chegar pra você cresce a sua vida inteira ouvindo que beijo gay não pode, que uma pessoa trans é só chacota. Aí a gente vai tentar peitar contra eles acham que é uma afronta. E eu acho que. Tipo. Não, mas a Brianna peitando qualquer coisa é uma afronta mesmo. Você já viu pra aquilo? A Brianna, você tem que entender que a Brianna é assim. Quando ela chega num lugar, ela não chega. Os peitos dela chegam e depois 30 minutos o peito Eles chega. me contam como que tá o local pra depois eu chegar, entendeu?
essa visão de mundo, ela é tão hegemônica que, tipo… O que é hegemônica, Isabel Brandão? Você tem que traduzir do francês pra português. Nossa, gente. Hegemônica é quando quando uma coisa é como se fosse a verdade estabelecida. Eu quis dizer nesse sentido, sabe? De que, por exemplo, o cristianismo, valores cristãos, valores heteronormativos são a verdade absoluta para muitas pessoas. Como se quando a gente tenta lutar pelos nossos direitos ou falar, no mínimo, tipo, não, a gente tem o direito de existir, a gente tem o direito de aparecer na televisão, assim como você também tem o direito. Aí eles falam assim, não, tipo, isso nunca aconteceu antes, porque agora vai estar acontecendo. É que assim, não existia lei antes, mas é que não precisava de lei. Até esse momento não precisava de lei. Agora que tá aparecendo, aí sim eles vão criar uma lei, porque eles não querem que isso aconteça, eles não querem que as coisas mudem. Com certeza. Eu acredito que a gente precisa, mais do que nunca, de posicionamento midiático das empresas. E a gente sabe do poder da influência midiática. Então a gente não pode ter uma lei que impede esse trabalho que tem acontecido de nos colocar enquanto protagonistas da nossa própria história e nos colocar em posicionamento de destaque. Porque enquanto a gente tiver a normalização em um comercial de margarina, de manteiga, como a Cup puxou lá no início, a gente vai poder mostrar, talvez, para um criança ou adolescente que está se questionando, que talvez exista um futuro onde ela possa viver uma família feliz, onde ela possa ser feliz, vivendo uma vida tranquila. Não existe nada de nocivo, nem mesmo prática não adequada. Prática não adequada é aquela que a gente reproduz o ódio, é aquela que a gente reforça o preconceito, e é isso que a gente precisa de acabar na nossa sociedade. Você tem dessas considerações finais, cara. Qual é a solução do problema, Cup? Dá a solução pra gente. Em 30 segundos, disserte a solução pra esse problema tão complexo. Gente, o que é hegemônico aqui entre nós três é o amor e o agradecimento que a gente tem por vocês, quando vocês estão sempre compartilhando e interagindo com a gente nas redes sociais. Por isso, hoje eu quero destacar aqui nosso garofã, @Kedro. QEDR0. Pedro, te amamos! Obrigada por apoiar sempre, divulgando o nosso podcast no Instagram. Muito obrigado. Garotrans agradece muito. Vemos que você faz bastante coisa lá nos stories e a gente adora, especialmente quem compartilha a gente nos stories também. Obrigada, Pedro. Se você ainda não seguiu, vai nos seguir em @Garotrans pra garantir que talvez você também esteja aqui com uma indicação de um garofãs. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijos a todos. Beijo. 2 beijos. Tchau. Até a próxima. Uhul. Uma felicidade hegemônica a vocês. Para de me gongar. Qual que é a justificativa que a se- moça lá criou pra isso, Isabel Brandão? o trechinho aqui que a gente pegou. Sequer possuem, em razão da questão de Desculpa, eu vou… Tem que voltar ao português, eu sei que você não tá acostumado com o português brasileiro. Não tá acostumada, gente. Ai, é muito difícil. O francês é mais fácil, mas enfim. Que ainda sequer possuem, em razão da questão de aprimoramento… Eita, foi quase que deu erro, hein? É que eu tô tentando… Eu penso em francês, Tá gente. certo, vai. Sequer possuem, em razão da questão de aprimoramento… Gente, tá difícil. Questão de aprimoramento da leitura. Eu tenho dificuldades de falar aprimoramento. É a francesa, É a né? francesa. A francesa. Quer que eu leia? Leia, por favor.